Dá para ver, né? Essa é a nossa lição número 2. Vamos estar hoje, dia 6 de julho de 2025. Estaremos continuando falando sobre batismo, algumas referências bíblicas. Fazemos recapitular rapidamente. Na primeira lição nós falamos sobre consequências e prática do batismo, né? Falamos o que é batismo, a experiência de Jesus. Jesus é o nosso modelo. Vou recapitular bem rápido, fazer uma coisa bem sintética, para que a gente possa já iniciar a lição 2, né? O modelo do batismo ele não é relativamente direcionado a uma denominação religiosa. O modelo de batismo não é relacionamente direta a uma instituição religiosa ou a uma pessoa física, ou um pastor, um líder, um guru. Não. O modelo de batismo está na pessoa de Jesus. Então, todas e quaisquer referências que vamos citar nesses dias, Jesus é a nossa base, ou seja, o Verbo vivo, a palavra de Deus, que ela é universal. Independente da denominação, Jesus Cristo é a nossa base. Como eu falo de igreja, né? Falando de igreja, falando de corpo de Cristo, denominações aonde professam a palavra de Deus genuína, sem acréscimos, sem tirar e nem colocar. Então, assim, a experiência de Jesus é a nossa experiência. Foi o que Jesus fez, foi o que ele mandou, como é que ele se comportou a respeito do batismo. Ele tanto se batizou como ele também falou, deu duas ordens, né? Ele fazia, façam isso na minha memória, a respeito da Santa Ceia, e do batismo ele disse, ide por todo mundo, pregando o evangelho e batizai em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Então, ele, além de fazer esse ato, ele se submeteu, né, como um homem, dando a gente um exemplo, e ele também autorizou, não, comandou, foi uma ordem, não foi um pedido. Vocês vão e batizem. Então, assim, nós temos aqui já é, dois prismas a respeito do batismo. Primeiro, que Jesus se batizou e ele é a nossa base. Jesus Cristo é o nosso alicerce, ele é a fonte de riqueza da igreja, né? A igreja está toda baseada na palavra de Deus, que é a palavra, é a Bíblia. Então, assim, nós não nos agarramos a denominações religiosas ou a instituições eclesiásticas ou uma liderança, um bispo, um papa, um padre ou um pastor. Não. A nossa referência é Deus, na pessoa do seu filho Jesus. Então, aqui, a experiência de Jesus é a nossa experiência. Ele foi para Galiléia, né? Ele saiu da Galiléia, foi para a Judéia, né? Um esforço pessoal, foi para o Jordão, né? Uma distância de mais ou menos 120 quilômetros. Nós não sabemos se ele foi a pé, se ele foi de jegue, foi de burro, foi de jumento. Obviamente tem um esforço pessoal. Naquela época não existia carro, né? Então, certamente a viagem foi uma viagem muito longa, 120 quilômetros, mas isso demonstra um esforço pessoal e uma vontade de poder passar por esse tipo de processo, né? Em obediência à palavra de Deus, ao próprio Pai. Aqui, pregou, ele foi batizado numa idade de maturidade, né? A Bíblia fala que ele se batizou com 30 anos, pode se batizar, né, com a idade que tem uma certa maturidade. À luz da palavra de Deus, nós não batizamos crianças infantis muito novos, porque ele não tem consciência nem de pecado, nem de arrependimento. E falar para uma criança de 5 anos, arrependa-se. A criança falou que é arrepender. Arrepender de quê? Então, assim, a pessoa para batizar, ela tem que ter uma consciência. É por isso que, à luz da palavra de Deus, nós não batizamos crianças. Não é que a instituição religiosa não batiza, não. Na Bíblia, nós não vemos criança ser batizada. Por quê? Porque as crianças são puras. Tanto é que Jesus falou assim: vinde a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Não falou assim: o reino de Deus é delas depois do batismo. Então, a pureza da criança não requer o batismo. O batismo do arrependimento de pecados. Se a criança não tem noção de pecado, não tem por que fazer esse ato, né? Jesus batizou, ele foi apresentado com 8 dias no templo, não foi batizado. Existem algumas denominações que batizam. Pastor, mas tem algum peso a respeito disso? Nenhum. Se batizar ou não batizar, não muda nada. Só que a luz da palavra de Deus não é correta. Então, nós estamos, assim, trazendo para você um estudo falando aquilo que a Bíblia diz, não o que a gente pensa ou o que a gente acha. Então, assim, à luz da palavra de Deus, não se pode batizar crianças. Ah, mas eu fui batizado quando era criança, pastor. Não tem nenhum problema, não tem nenhum peso espiritual, não tem por que estar preocupado. Eu conheço muitas pessoas que me foram batizadas quando era criança. E aí? Não tem nenhum problema. Não teve valor bíblico. Foi só um batismo feito pelos pais, pelas mães, pelos avós, né? Levaram para fazer batismo, glória a Deus. Mas nós temos que submeter a um batismo conscientemente, o batismo do arrependimento. Então, quando eu me arrependo, eu tenho consciência dos meus pecados. Então, eu me submeto por quê? Porque uma denominação me pressionou? Não. Porque o pastor me empurrou para batizar?
Não. Eu me submeto à prática do batismo porque Jesus me mandou batizar e ele mesmo foi batizado. Vamos continuar aqui, né? O batismo no Novo Testamento, né? É uma ordem, Jesus já falou sobre isso aqui, diante de Deus, né? Esse é meu filho amado, diante do mundo, né? Uma testemunha, e diante de Satanás. Tem anjos, tem demônios, tem homens. Então, o batismo é um ato profético, simbólico, diante do universo, porque o mundo espiritual e o mundo físico vê naquele momento que eu estou declarando, entendeu? Morrendo o velho homem e nascendo um novo homem. Batismo por si só salva, pastor? Não, o batismo não salva ninguém. O batismo é um ato de fé profético que nós temos que fazer, sim, mas ele por si só não dá, ele não dá isenção de pecado e também não dá certeza de salvação. A salvação é dada através da pessoa de Jesus, gratuitamente, quando eu me submeto à graça. Então, quando eu aceito a graça, eu automaticamente sou salvo. Por quê? Porque a Bíblia fala, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus deu seu Filho gratuitamente para que toda a humanidade fosse salva. Todos aqueles que se submetem ao Filho de Jesus são salvos. O que é que significa isso? Bem simplesmente, para que você possa entender comigo. A humanidade não será julgada por muitos pecados cometidos. Não. A humanidade será julgada pela graça que recusou. Jesus ele veio com uma carta na mão e deu uma carta de perdão. Mas tem muita gente que não recebeu essa carta. Essa carta de perdão se chama graça. Então, assim, os homens não vão ser julgados pelos pecados cometidos. O juízo de Deus sobre os homens é pela graça recusada. Com aqueles que não aceitaram, né, Jesus, aqueles que recusaram servir a Deus, aqueles que recusaram se submeter à graça de Deus, porque para a pessoa receber a graça, ela tem que declarar a própria culpa. Eu lembro que, vou dar só um exemplo, vou sair um pouco aqui do tema. Não sei se vocês conhecem a Itália, é um político chamado Berlusconi. É um grande político na Itália, né? É um homem que vive de política a vida toda. É um político nato, vamos dizer assim. Metade da Itália é dele. Então, assim, não é nem a questão econômica. Porque, na verdade, muitas vezes da política, tem gente que não vai nem só por dinheiro. A pessoa vai porque quer status, quer poder. Ele causou alguns danos no passado. Aí, o que foi que aconteceu? A política velha chegou para ele e falou assim: eu estou falando sobre a graça, né? Para dar um exemplo que você possa entender. Falou assim, ó: declare sua culpa que nós te agraciamos. Ou seja, você não vai ser punido, mas você tem que declarar culpado. Aí foi o que ele disse? Ele falou: não, eu não quero a graça, eu não sou culpado. Então, assim, a graça só entra na vida daqueles que admitem a própria culpa. Tá entendendo? E obviamente que ali as pessoas queriam sujar o nome dele, né? Então ele, para não sujar o próprio nome, ele falou: não, eu não sou. Ah, mas você admite a culpa e nós te absolvemos. Ele falou: não, eu não vou receber esta graça, porque eu não sou culpado. Já no evangelho é diferente. Nós temos que nos submeter à graça, declarando a nossa culpa. Ou seja, jogando sobre Cristo toda a nossa ansiedade, colocando sobre Deus toda a nossa culpa, na verdade, viu? Então, se nós declaramos que Ele é fiel e justo e que o seu sangue nos purifica em todo o pecado. Nós estamos falando hoje sobre graça, vamos continuar aqui rapidamente. Então, é necessário o batismo, pastor? Sim. Mas como? Um ato de fé, um ato voluntário, um ato completamente consciente, um ato que é independente de religião, independente de denominação. O batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vale em qualquer lugar que você for no planeta. Se você for morar no Japão, você é batizado em Cristo. Se você for para a Assembleia de Deus, se for para Batista, se for para Metodista, se for para Deus é Amor, se for para a Igreja Maná, se for para a casa de oração, se for para a casa da bênção, e milhares de denominações evangélicas. O batismo é feito em Jesus. E toda a igreja de Cristo, ele aceita o batismo. Entendeu? Existem algumas igrejas que falam que são igreja, mas na verdade não são. Porque não tem Jesus como Senhor e Salvador. Vou dar um exemplo aqui rapidamente, não criticando as pessoas, mas o sistema. Os mormons não são igreja, porque eles não creem no Espírito Santo e não tem Jesus Cristo como Deus. É uma seita. Então não tem nada a ver com Bíblia. Ah, mas eles pregam a Bíblia, pastor, mas não tem nada a ver de Deus. Porque tem a Bíblia e tem o livro de Joseph Smith. O Testemunho de Jeová, eles também não são igreja. Por que não são igreja? Porque não crê no Espírito Santo, não crê na Trindade, não crê na divindade de Cristo. Eles têm Jesus como um profeta. Crê que Jesus Cristo é Deus, é, mas é um semideus. Então eles botam Jesus como uma segunda pessoa, como um Deus menor.
Então ali nós já cremos que também não é igreja, é uma seita herética. À luz da palavra de Deus, nós cremos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são três em um. Ou seja, eles três são Deus, né, na mesma essência divina, mas três pessoas diferentes. Cada um com sua função, mas com a mesma essência divina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus Cristo é Deus, né? Na sua pessoa como Filho. O Espírito Santo é Deus como Espírito. E Deus Pai é Deus. Então, os três são Deus, mas não são três deuses. É um Deus só, né? Dividido em três pessoas. A mesma essência divina em três pessoas. Nós também somos tricótomos, né? Isso aqui é um discurso bem complexo, que muita gente aposta como é que pode. Nós somos corpo, alma e espírito, mas só que nós não somos três, né? O espírito e a alma não podem morrer. Então, depois que o corpo voltar para a terra, o corpo morre, mas e alma e espírito? Por quê? O alma e o espírito não pertencem a essa dimensão. Nessa dimensão só pertence a matéria. A matéria ela pode se degradar, mas o espírito volta, né? O espírito volta para o Criador, que foi o hálito que ele soprou na nossa narina lá no Éden, né? E a alma ela vai para o descanso no seio de Abraão, ou seja, no paraíso, né? Aqueles que aceitaram a graça divina. Vamos continuar aqui rapidamente. O batismo é necessário precedido do arrependimento e da fé, né? Já falamos aqui. A forma do batismo. O termo batismo significa batizado, significa imerso ou mergulhado. O próprio João Batista, né? João Batista. A palavra Batista de João não é um sobrenome dele. Não é João Batista, como todo mundo fala, não. Jesus Cristo. Cristo também não é sobrenome. Isso é um título honorífero, ou seja, é um título de honra. João, o batizador. João, aquele que batiza, porque ele era chamado Batista. João, aquele que batiza, porque existiam muitos outros Joãos. Qual é o João que você está falando? João Batista. Ah, aquele que batiza, aquele que submerge as pessoas. A palavra batismo significa submergir, né? Então, a própria batismo é um mergulho. Jesus ou Cristo é porque a palavra Cristo significa um ungido, né? O sobrenome de Jesus nós não sabemos, mas a pessoa chama Jesus Cristo, filho de Davi, né? Jesus ou ungido, a palavra Cristo é o ungido ou o enviado. Vamos aqui rapidinho. Por que a imersão é necessária? Porque com a imersão não tem mais imagem, né? A imersão é o símbolo da morte, ressurreição. Porque Deus não ordenou a expressão. Tá entendendo? Então a Bíblia fala que tinha muita água. A Bíblia não fala que Jesus entrou, mas fala que tinha muita água e ele saiu. Pô, mas se ele saiu, ele entrou. E temos vários exemplos do batismo, tanto no Novo como no Antigo Testamento, né? Que as pessoas passam pelas águas. Mas, pastor, por que as águas? Porque as águas simbolizam morte, né? Quando a pessoa some no batismo, significa morte, é como se fosse enterrando o velho homem, sepultamento e ressurreição. Nasce um homem novo. Então, isso aqui é um ato profético e simbólico. Não dá certeza de salvação a ninguém. Calma. Então, assim, a nossa fé está fixada em Deus, na pessoa do seu Filho Jesus. Nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Pela graça ser salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então fomos libertos por ele e salvos, resgatados, regenerados, redimidos. E a nossa esperança é poder sermos transladados ou arrebatados com Cristo. Alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade, né? Júnior, Marcos, Clênio também está conosco. Seja Não, eu bem-vindo. não tenho pergunta nenhuma, estou a perceber tudo. Tá tudo claro, Marcos, tá, não Tudo tá? muito claro, Glória a Deus. obrigado. Clênio, seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Júnior, André. Vamos continuar aqui então, né? Júnior, Amém, obrigado. se o Júnior quiser colocar lá no grupo, que nós estamos online, Júnior, né? É já bom que de repente alguém quiser Ah, participar. mano, de novo. Amém. Glória a Deus. Então, espero que está sendo claro. Fiquem à vontade para me interromper em qualquer momento. Estamos fazendo um estudo. O objetivo aqui é uma troca de experiência. Aqui ninguém sabe mais do que ninguém. Eu estou transmitindo aquilo que eu sei um pouquinho, né? Mas estou completamente aberto para que vocês possam dizer, o parecer, ó, pastor, eu aprendi dessa maneira, eu aprendi assim. O que é que o pastor acha a respeito disso aí? Aí nós vamos procurar na Bíblia uma resposta. Eu vou fazer de tudo para dar o máximo de resposta à luz da Bíblia. Não o que eu acho. Ah, eu acho, eu penso. Não, eu acho, eu penso, fica um pouquinho de lado. Nós temos que ter coerência e trazer aquilo que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz a respeito dessa referência? O que é que a Bíblia diz a respeito dessa questão? Aí nós vamos orar juntos, vamos estar buscando em Deus uma resposta. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, humildemente, eu vou falar, dá um tempo, vamos tirar um período de oração,
vou buscar em Deus uma resposta, vamos na palavra de Deus, e certamente, no segundo momento, a gente vai estar se encontrando, trazendo à luz o questionamento. Mas tenham liberdade para fazer perguntas. Evidências de prática da imersão no Novo Testamento. Jesus saiu da água, João 3:23, porque havia muita água ali. Atos, em ambos desceram a água, né? Como fala também quando Filipe e Eunuco, eles foram, ele falou assim, entendes aquilo que tu lês? Você falou, não, como é que eu posso entender se eu não tenho que me explique? É por isso que nós estamos fazendo isso tudo hoje. É fundamental que a gente tenha uma consciência plena daquilo que nós estamos fazendo, né? Pô, tem muita gente aqui batida num dia, no outro dia tá fumando cigarro. Eu falo, pô, não, não, mas eu não tive nenhum estudo nem nada. O pessoal tava batizando, eu me senti assim, emoção, eu deu vontade de batizar, mas não teve mudança de vida. O batismo é um ato profético, é um ato de certeza daquilo que a pessoa quer. Ninguém pode ser batizado para fazer prazer para os outros, ou fazer batizado porque está batizando outra pessoa, não. Ah, mas eu tenho vontade, pastor, de ser batizado assim, mas vai na praia e dá um mergulho na piscina, porque o ato de batismo em si é algo muito sério, entendeu? É como se fosse um casamento, na verdade. Então, quando a pessoa tem plena consciência do que é o batismo, ela vai fazer esse ato com seriedade, diante de Deus e diante dos homens. Não é simplesmente um banhar-se ou um lavar-se, mas nós estamos aqui falando sobre isso, para que a gente possa justamente trazer à luz essas questões, né? Então, vários exemplos de batismo no Pentecoste, homens e mulheres de Samaria, né? Filipe com eunuco antigo, Paulo e Saulo de Tarso batizado, o batismo de Cornélio, Pedro batizou Cornélio, o primeiro não judeu a ser batizado, né? Juntamente com sua família, seus criados, Lídia com a família, também no período que Paulo estava lá com elas orando, o carcereiro de Filipe diz assim, ó, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Os Coríntios, os Éfesos. Então, nós vemos vários exemplos de batismo no Novo Testamento, né? Um tema frequentemente levantado. Meus pais eram bons cristãos sem serem batizados. Então, eu posso fazer o mesmo? Grande pergunta. Três respostas. Se eles fossem incrédulos, portanto perdidos, você seria obrigado a fazer o mesmo? Se eles estiverem errados, você é obrigado a fazer o mesmo? Se eles foram fiéis à base da luz percebida, Deus não requer deles outro. Cabe a você ser fiel segundo a luz daquilo que você vê hoje. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vou dar um exemplo aqui bem abençoado, né? Quero ser muito coerente para que vocês possam entender, né, a seriedade do que é o batismo de uma maneira muito simples. O batismo de si só, por si só, não salva. Ele não é um requerimento evangélico, não. É um comando bíblico dado pelo próprio Deus na pessoa do seu filho Jesus, lá de Mateus 26, né? Ide por todo mundo pregar e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que Deus é Pai, né? Se, de repente a gente vai para o hospital fazer uma oração para uma pessoa que está com 93 anos. Vamos ser coerentes. Aí essa pessoa aceita Jesus no leito de morte, né? Tá ali, aceita Jesus, as lágrimas saem, você vê uma transformação. E, e essa pessoa tem um desejo de tudo. Você vê que a aceitação dela foi genuína, ela foi tocada por Deus. O semblante mudou. Várias pessoas já teve eu já tive vários exemplos disso aí. Pais que a face mudou, né? E a pessoa, pouco minuto depois, morreu. A pergunta aí: essa pessoa não foi batizada? Essa pessoa é salva ou não é salva? O que é que vocês acham? Alguém pode ter liberdade de falar isso aí, por gentileza? Eu acho que sim. Né? E Júnior, Clênio, André, o que vocês acham? Eu tenho a plena convicção que essa pessoa é salva. Exato. Mas não foi batizado, e aí? Mas a Bíblia não fala apenas, eu acredito que ela não fala só se for batizado será salvo. Aquele que crê será salvo. Então, o batismo é uma confirmação daquilo que ela crê. Então, ela crê que se ela batizar, aí vai ter uma nova vida. Então, assim, ela creu de verdade, de coração, arrependeu dos pecados, ela é salva. Exato. Alguém que faz mais um comentário? André Júnior, esse nome também? Não, o exemplo bíblico que a gente tem sobre isso é o ladrão da cruz, né? Exato, Tempo de arrependimento, exatamente, não exatamente, teve tempo de arrependimento, não teve tempo de nada, mas creu que Jesus Cristo ali era o Salvador. exato. Mas aí que tá o quê da questão? Glória a Deus que vocês entenderam, tá entendendo? A Bíblia fala, a Clênia falou assim, aqueles que crê, não. A Bíblia fala, aquele que crê e for batizado será salvo. Só que é o seguinte, Deus é Pai. Então, ali, a pessoa, ela não teve condições de se batizar. Não teve condições.
E não vai ser por aquele ato que ela vai ser julgada, jamais. Qual é o que da questão, pastor, que o pastor quer levantar? Aquela pessoa vai ser salva, obviamente. O ladrão da cruz não batizou. Só que, na verdade, o que acontece? Se para mim, para você, chegou a luz do batismo e eu não faço, é negligência. E negligência é pecado. Se eu não faço porque eu não quero fazer, aí vai para mim ser imputado. Falou, ó, você teve espaço para fazer, você tinha tempo, você tinha condições físicas, psicológicas para fazer, você não fez. Então você negou esse ato, que foi um comando dado pelo próprio Deus na pessoa do seu filho. Não teve. Aí muda. Mas se a pessoa está no leito de morte, ela se declarou Jesus, para ela não precisa mais nada. Será que o ladrão da cruz tinha que esperar? Não, Jesus é o seguinte, vamos descer para batizar ele primeiro, para depois ele ir para o céu. Não. Então, assim, por que eu lancei essa pergunta? A grande pergunta aqui, ó. Olha aqui, número 6. Aqui, ó. Se eles foram fiéis à base da luz recebida, Deus não requer deles mais outra coisa. Mas para você e para mim, que recebemos a luz disso hoje, gera uma negligência. Porque negligência é pecado. Se eu posso fazer o bem e não faço, eu peco. Você entendeu? É a mesma coisa quando o que a Bíblia fala? Se eu vejo o ímpio na sua impiedade e eu não o aviso, ué, tá para cair no buraco aí, ó. Eu vejo que ele tá indo pro buraco, ele tá indo para cair no abismo, e eu falo, sabe de uma? Eu vou cuidar da minha vida, da minha família. Aí foi que a Bíblia fala, ele cairá no abismo e eu vou pedir de você o sangue dele. Agora, se você avisar e ele, mesmo assim, insistir no erro, você livrou a tua cabeça, as tuas mãos desse sangue. Então, o que acontece? Quando nós recebemos uma luz da palavra de Deus para fazer algo que, biblicamente falando, há um comando dado pelo próprio Filho de Deus, e nós não fazemos, gera um ato de negligência. E negligência é pecado. Mas as pessoas que não têm condições físicas, psicológicas, psicofísicas, né? Às vezes a pessoa está no manicômio, aceita Jesus e é louco, entendeu? Mas não tem condições de sair porque aquele manicômio não dá espaço às pessoas serem batizadas. Para ele, não requer outra coisa. Resumindo o assunto, glória a Deus pelas respostas que todos deram aqui, vocês estão certíssimos. Para ele, não precisa nenhuma outra coisa, porque ele não tem condições de fazer o ato do batismo. Ele recebeu Jesus e Deus é Pai. Vamos continuar aqui rapidamente. Quem conhece a vontade de Deus e rejeita, demonstra que a sua fé é muito fraca porque não consegue passar pela primeira etapa da vida cristã. Batismo. Quem conhece a vontade de Deus e rejeita, demonstra que seu amor pelo Senhor é muito fraco, pois não pode levá-lo à obediência. Ide por todo mundo e batizai, né? Pregar o evangelho a toda criatura, batizando. Seu amor pelo Senhor é fraco, porque não pode, não consegue obedecer a coisa mínima. Lembra de Naamã? Vai lá no rio e lava-te 7 vezes. Ele ficou chateado porque ele queria fazer não, queria lutar com o exército, queria pular de paraquedas, queria fazer tanta coisa absurda. Aí quando o profeta falou assim, não venha nem falar comigo, vai lá no Jordão, no Jordão, não tem rios melhores aqui na nossa cidade, porque eu tenho que me lavar naquele rio lá. Enquanto ele lutou contra si mesmo, ele retrucou, foi lá, mergulhou 1, 2, 3, 4. Enquanto ele não mergulhou a 7ª vez, ele não foi curado da lepra. Então, assim, o que é que requer isso? Requer um ato de obediência. Mesmo que esse ato não reente no nosso raciocínio ideológico. Pastor, eu não sou muito de acordo, não. O meu raciocínio, a minha ideologia, a minha crença, ela é incompatível com esse tipo de ideologia. Mas às vezes o que acontece? Deus te coloca numa porta de vitória, mas se a gente não submeter à obediência à palavra de Deus, a gente acaba, né, deixando de receber vitória. Porque às vezes, foi o que a Bíblia fala, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as coisas que não são para confundir as que são. Às vezes Deus pode usar uma criança para falar com a gente aí, e se a gente não estiver ligado, a gente acaba perdendo a bênção. Vamos continuar aqui rapidinho, tá vendo? Quem conhece a vontade de Deus e rejeita, demonstra que a sua vontade rege a do Senhor. Todo o povo que ouviu também os publicanos fez desvanecer para si mesmo no conselho de Deus, não sendo batizado por ele. Agora, porque você demora, levanta-te e batiza. Vamos continuar aqui, né? Agora entramos aqui na lição 2, que é o tópico que nós vamos falar a respeito hoje, né? Fizemos uma corrida bem rápida no capítulo 1. Eu quero entrar aqui e deixar o espaço para vocês falar também, né? Quais são as consequências do batismo? O batismo liberta do mundanismo, da idolatria e da superstição. Mas não é o pastor que liberta, não? Não. Mas a igreja liberta, não. A palavra de Deus, através da obediência. O batismo é um ato de obediência. Quando eu obedeço a palavra de Deus e submeto, e acima de tudo, leio a Bíblia, ela não fica somente no meu armário como enfeite,
para um desencargo de consciência. Não, a minha Bíblia está ali, eu também sirvo a Deus. Não. A Bíblia é Deus falando quando está aberta. Quando ela está fechada, não, nada, é um outro livro, um livro qualquer. A boca de Deus só fala quando a Bíblia está aberta. Então, assim, é fundamental que a gente possa conhecer a palavra de Deus, para que a gente não possa ser enganado. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eu prezo muito de levar as pessoas a ler a palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz? E não ficar somente com uma pregação no domingo ou no sábado, que é aquilo que o pastor falou, que o padre falou, que o prete falou, não. Nós temos que investigar a Bíblia para confirmar se tudo aquilo que foi pregado é verdadeiro. Então, vamos... Aqui. Consequência do batismo, né? A primeira parte do nosso estudo confrontou os pensamentos de uma decisão pessoal, separação, né? Uma separação real que deve ocorrer entre o mundo e nós. Isso aqui é uma coisa natural e genuína. Quando nós submetemos verdadeiramente a palavra de Deus, esse tipo de vontades, eles vão sumindo aos pouquinhos. Tem gente que é instantâneo, tem gente que se converte do dia para a noite, isso é um mistério. Tem pessoas que são gradativas, cada pessoa, Deus trabalha de uma maneira diferente. Então não sufoque você mesmo. Poxa, fulano chegou, já está uma bênção, a minha vida demorou um bocado para me converter. Ainda tem... Na verdade, ninguém é perfeito. Nós somos, nós somos, seremos perfeitos somente no arrebatamento. Enquanto Jesus não voltar, nós estamos dia após dia nos aperfeiçoando. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado chama Deus de mentiroso. Nós pecamos todos os dias. Como, pastor? Pensamentos, obras e palavras. Só que são pensamentos e pecados involuntários. Não são pecados premeditados, né? Enquanto nós tivermos neste corpo carnal, esse corpo que está degradando a cada dia, vai existir uma batalha entre o corpo e o espírito. Nós temos que... Quem mais a gente der ênfase, mais se alimenta, né? Então, assim, se você alimentar muito o espírito vai estar mais forte. Se alimentar muita carne, a carne vai estar mais forte. Mas essa luta é contínua. Só acaba quando Jesus arrebatar a igreja. Aqui, vamos continuar aqui, né? Quando tiver indeciso sobre algo, use sempre este teste. Posso fazer isso para a glória de Deus? Aqui estão alguns dos principais pedras que toquem, né? Olha só. Mundanismo. É possível assistir shows no mundano para a glória de Deus? Lemos em João, né? Aqui, o escritor desse estudo, ele dá várias referências, né? É fundamental que a gente possa receber aquilo que a gente acha que está à luz da Bíblia, que é um pensamento, tem muitas referências ali pessoais, né? Tiago 4:4, se passamos palavra agradável, pacificar, roubar de Deus no tempo onde poderíamos usar para orar, para a palavra, para dar testemunho de alguém. Nota, os mesmos perigos ameaçam os filhos de Deus que se tornam escravos da televisão. Vivemos para o Senhor, separado do mundo. Na verdade, hoje não é nem mais televisão, né? Hoje em dia é o smartphone. Se for colocar aí o tanto de hora que nós gastamos, eu não estou me incluindo, quero ser muito coerente, no telefone durante um mês, dá mais de 3 dias ou mais. Entendeu? É impossível pegar no telefone menos de 1 hora por dia. Porque 1 hora por dia de 30 dias, são quantos? São 30 horas só, isso aí é mínimo. Então, assim, mínimo 30 horas no mês, nós gastamos mais de um dia usando o telefone. É necessário, pastor? Absolutamente. Para pagar as contas, para receber e-mail, para receber mensagem, para falar com o cliente, para falar com o trabalho, fundamental. Mas é fundamental também que a gente dedique tempo a nós mesmos, através da leitura. Eu sou muito assim, eu gosto muito de pegar no papel. Não sei se vocês estão me entendendo, né? Uso computadores, aqui em casa tem 3 Mac, não tem ideia. É, telefone também, como também na casa de vocês. Só que assim, eu prefiro o papel, eu quero pegar assim, na carta, porque você vê, você lê, eu falo, então você usa, sintoniza os três sentidos, né? A visão, né? O tato e a audição. E ainda falo também, né? Então, assim, eu prefiro e aconselho vocês também, né? Pastor, eu gostaria de ler a Bíblia, como é que eu começo? Começa lendo os evangelhos. Ler Mateus, Marcos, Lucas, João, conhecer quem é Jesus, retratos de Jesus, o que ele fez, qual era o pensamento de Jesus, os ensinamentos, as parábolas, né? As maravilhas, os milagres, começa transformando água em vinho. Então, assim, é fundamental que a gente possa dedicar também tempo ao homem espiritual. Aqui, pode um cristão ir ao bar apenas para beber em companhia e fazer isso para a glória de Deus? São perguntas. Isso aqui não são afirmações ou condenações.
Deus não nos impede de beber quando estamos com sede, mas se temos prazer naqueles lugares onde tantas almas pedem são pontos de encontro do mundo, isso significa que nosso coração ainda não se separou deles. Portanto, ele não está suficientemente apegado ao Senhor. Vamos ler os seguintes textos. Qual a observação que eu faço aqui? Eu quero poder ouvir vocês, entendeu? Eu tenho vários amigos meus que não são evangélicos, ou amigos que eu tenho há 30 anos ou mais. Quando eu vou no Brasil, eu entro em contato, a gente conversa, né? Entendeu? Às vezes eu chego no bar, eles estão bebendo. Entendeu? O evangelho, ser cristão não é ser antiético, nem ser quadrado, absolutamente. Nós estamos aqui para ganhar o mundo. Ninguém vai ganhar o mundo se escondendo. Agora, a gente pode estar junto, mas não embolado. A gente pode estar junto, mas não misturado. A gente chega, tô falando de mim, cada um vai da maneira que quer. Dou um abraço em todo mundo, saúdo todo mundo, tomo um copo de refrigerante, ou bebo uma água, ou eu falo com todo mundo assim, 2, 3 minutinhos e tchau. Por quê? Para que as pessoas vejam que nós não somos antiéticos. Ou será que. Agora, senta aí, pastor. Agora imagine. Eu quero que vocês sejam muito coerentes, né? Aí, você ou eu, né, que nos dizemos crentes, que servimos a Deus, sentamos numa mesa de bar com amigos. Quero que você seja muito coerente com a resposta, vamos aqui. Justo? Nós professamos a Cristo, certo? Mas nós não queremos ser antiéticos, falar, pastor, isso nada a ver, não. O meu amigo me chamou para esperar no bar, eu vou sentar aqui, nada. Eu quero ganhar ele para Deus, eu quero falar do amor de Deus. Aí o que acontece? O cara fala, pô, pega um refrigerante aí pega aquele de Guaraná. Sabe o que é refrigerante de Guaraná, não? Que ele é meio amarelo? O pessoal sabe, não? Eu sei, sim. Aquele Guaraná Antártica, aquele negócio. Aquele Guaraná parece ou não parece uma cerveja? Sim. Aí o cara vai e coloca no seu copo ali, você tá na mesa. Aí passa um bocado de irmão que são novo convertidos. Aí passa um irmão que você tá evangelizando. A pergunta é, será que aquele irmão vai deduzir que aquele copo seu que tá ali é Guaraná? Não, ele vai pensar Não que é vai. cerveja. Aí o que acontece? A nossa atitude pode causar um escândalo para um novo convertido. Eu não posso ser antiético, mas se eu sento ali, eu posso escandalizar outra pessoa. Imagina que vocês passam, eu tô lá no bar com os colegas brincando, né? Abraçando, de uma maneira pura, querendo ganhar eles. Aí o cara vai, enche meu copo lá, e todos os copos na mesa estão na mesma cor. Quem é que vai dizer que aquele copo meu ele não é uma cerveja? Não tem nada contra quem bebe. Nada, 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 nada. Só que é o seguinte, o que está em questão aqui não é a bebida. O que está em questão aqui é a mentalidade das pessoas que são novas convertidas. Automaticamente causaria um escândalo. Então é por isso que nós estamos falando sobre isso. Não é o ato de beber, mas o escândalo nas pessoas que estão a ver aquele ato, e elas não vão entender, não vão saber ter uma interpretação clara e nítida daquilo que você está fazendo. Primeiro que ela não vai conhecer a sua intenção. Pô, você está ali para evangelizar. Ninguém vai ler pensamento, ninguém tem bola de cristal, né? Mas o pastor está ali porque ele quer falar do amor de Deus. Como? Com um copo na mesa, um copo da mesma cor todo mundo? O pastor também está bebendo. Sim. Ele, pastor lá, ele não, ele é bem jovial, que igreja abençoada, pô, pode beber, pode fazer tudo. Então, assim, esse exemplo não é uma crítica, uma luz para fazer a gente entender. Paulo falou assim, ó, se o senhor comer carne, escandaliza o teu irmão, não coma. Então não é a carne nem a bebida, entendeu? Mas o escândalo de pessoas que são novas na fé, que vai ver você e eu, que professamos a Cristo, naquele ato que ela não entende. Então, é melhor se abster. A Bíblia não proíbe o álcool. Não, de jeito nenhum. A Bíblia não proíbe a bebida. Só que a Bíblia fala o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se Deus já me libertou daquilo, por que eu vou voltar para esse mistério? Senso. Posso falar com os irmãos, passo, dou um abraço em todo mundo, converso com um, converso com outro, abraço, posso até chegar na mesa ali, ficar um pouquinho e tal, depois, tchau. Por quê? Porque eu sei que se eu fico ali, eu posso ser mal interpretado pelas pessoas que são novas convertidas, as pessoas que não vão entender aquele ato que eu estou fazendo. Mas isso não serve só para o pastor, ela serve para toda a igreja, serve para você e serve para mim. Sabe por quê? Porque, como é que nós declaramos Cristo, a nossa vida, aos pouquinhos, Deus vai mudando. Nós vamos ter amor pelas pessoas que estão lá fora, que precisam de uma luz, nós recebemos, sem que nós possamos ser antiéticos, mas ao mesmo tempo nós temos que ser coerentes, para que a nossa fé não possa ser banalizada ou, como é que fala a palavra em português? Até esqueci. Ela possa ser esquernizada, como chama? Banalizada ou Vandalizada?
É banalizada, mas como é que fala? Futilizar também, talvez. Fútil. Escarni, como é que fala escarni? Escarni é uma palavra italiana. A pessoa ela vai, Escandalizar, não? exatamente, banalizar e escandalizar, exatamente. Tirar sarro. Fala, ih, aquilo ali é crente nada. Olha lá, aquilo ali é crente? Você tá ficando, tá bebendo mais do que eu? Vamos continuar para a gente não ficar só nesse tópico aqui, né? Um outro exemplo também. Um cristão pode fumar? Isso para a glória de Deus? A Bíblia não proíbe o tabaco. Você já viu na Bíblia alguma vez falar assim que o tabaco é proibido? Não. Não. Mas por que nós não fumamos? Porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós sabemos que o tabaco, né, faz mal. Existem vários sacerdotes aí que fumam. Se você for olhar aí, são vários vídeos aí eles fumando. Ah, pastor, mas o que, é que você acha? Eu não acho nada. Eu tenho que achar nada. Eu prefiro me abster. Por quê? Porque eu sei que é algo que causa um dano e um dano, na maioria das vezes, irreversível. Tá entendendo? Mas tem tanta coisa que causa dano também, Coca-Cola, café, e aí vai. Então, assim, a gente tem que procurar ter uma vida saudável, né, à luz da palavra de Deus. Primeiramente, para não prejudicar o nosso físico, e segundamente, para não causar escândalo para as pessoas que estão ao seu redor. Eu quero evangelizar minha família, né? Aí eu evangelizei minha família e eu vou dar a você só um exemplo. Eu tinha um tio que era pastor, muitos anos, né? Já passou para a glória ele. Morreu com 98 anos, quase 100. Homem de Deus, abriu mais de 500 igrejas, pode falar assim, né? Na presbiteriana. Tanto que eu nasci na presbiteriana, no Brasil, né? Hoje nós estamos pastoreando na Assembleia de Deus, uma denominação com uma liturgia diferente, mas pregam o mesmo evangelho genuíno. O evangelho é o mesmo, a palavra de Deus é a mesma, só que liturgia é diferente, modos de dirigir a igreja com oportunidade de maneira diferente, mas não tem nenhum dano a respeito do teor da palavra, porque é sempre palavra de Deus. O meu tio uma vez foi na casa do meu pai, né? Aí sabe o que aconteceu? A igreja presbiteriana, eles têm o costume de tomar um vinho. Qual é o problema? Nenhum. Nós não sabe nenhum problema. Jesus não transformou água em vinho? Qual é o problema de tomar vinho? Sabe o que aconteceu? Meu tio tomou um vinho na frente de meu pai. Ele sendo pastor, meu pai escandalizou. Meu pai nunca foi para a igreja. Ele falou, vou fazer aqui na igreja. Reverendo tá bebendo mais do que eu. Meu pai também já passou pro Senhor, né? Ele aceitou Jesus, fizemos apelo. Já estava com 70 e tanto já. Ano passado meu pai faleceu. Então, pela atitude de meu tio, que foi uma atitude sem pensar, não é pelo vinho. Ele poderia tomar o vinho dele, mas não naquele lugar e não naquela hora. Vocês estão me entendendo, meu irmão? Sim ou não? Sim, claro. Entendeu? Então, assim, não é que não poderia. Naquele lugar e naquela hora, com aquela companhia, não. Por quê? Causou um escândalo. A mesma coisa, eu for na casa de uma pessoa que é muçulmana, eu vou falar, você pode preparar para mim uma bisteca de porco aí? Você vai fazer uma ofensa como se estivesse xingando a ele. É uma blasfema. Por quê? Ele não come carne de porco. Então, assim, a questão toda não é elemento, mas a atitude da gente de uma maneira consciente, sabendo que vamos causar escândalo às pessoas que têm uma mente diferente da nossa. Então, assim, para não causar escândalo, eu prefiro me abster, entendeu? Tanto como uma questão física, para purificar o meu corpo, que eu sei que aquilo vai fazer mal, e segundo, entendeu? Para que outras pessoas não possam ser, né, danejadas física e psicologicamente através desse ato. Né? Aqui fala sobre a moda também, né? A pessoa tem que saber, não é que a pessoa tem que parar de usar, mas tem que ter uma moderação, né? Isso aí é uma questão bem pessoal. Tem gente que tem 5 óculos, tem gente que tem 20 pares de sapato, tem pessoas que têm 4 celulares em casa. Então, assim, gera um vício, gera um dano psicológico, entendeu? Aí sai o iPhone 14, pega o 14, sai o 15, pega o 15, sai o 16, pega o 16. A pessoa não vê, mas ela está sendo trascinada por esse sistema. Existe uma necessidade? Sim. Não tem nenhum problema de você querer pegar algo bom, algo que custa caro, ok. Mas que isso não seja uma coisa, tem que trocar porque todo mundo trocou. Eu acho que não é o nosso caso aqui, que todo mundo aqui é maduro, entendeu? Mas é fundamental que eu explique isso também. Quem sabe amanhã depois você vai ser uma pessoa que Deus vai estar usando através desse estudo para estar explicando a outras pessoas. Poxa, eu fui lá na Inglaterra, o pastor falou sobre isso, isso, isso. Aí. Quem sabe o que eu estou te falando de repente não serve para você, mas através da tua vida você vai ter um conteúdo, né? A luz da palavra de Deus para transmitir para outras pessoas. Eu creio assim. Eu creio que eu estou sendo um canal para a tua vida hoje, não para lidar diretamente com um problema, uma situação que você está vivendo, mas que através de você, da tua vida, através desse estudo, Deus possa usar você para outras pessoas. Amém? Então, idolatria. O cristão também terá
terá de ser separado de todos os ídolos, supostos objetos de piedade, né? Coisas que podem levá-lo a ser supersticioso. Aqui fala sobre superstição. Então, assim, o batismo, ele nos livra também da superstição. Alguém conhece algum tipo de amuleto de superstição? Pode falar comigo rapidamente, por gentileza? Marco, Clônio, Júnior, André e demais. Tem alguma coisa assim que Um, você conhece como um, um amuleto? bem, um bem comum que existe aí em vários lugares, por exemplo, Hum. é a Bíblia aberta no Salmo 91. Eu acho que isso é um amuleto de superstição, porque fica com a Bíblia aberta no Salmo 91, por exemplo. Esse é um dos amuletos que tem, né? Mas tem muito mais, né? A página fica até amarela. Só ela. Exa- Exatamente. Mas só que a Bíblia não é lida, né? O negócio que fica Não aberto, é lida. não Ela lida. só fica aberta ali como uma proteção. Exatamente, né? Mas não, mas tem bastante coisa. Olha, trevo de cato-folha, ferramenta atrás da porta, entendeu? Entendeu? O pé de cabra, pé de coelho. Alguém já viu essas coisas já, não? Passar por baixo de escada. Eu Gato falei, preto? quando a pessoa tem Jesus, esses amuletos, essa superstição, cai tudo por terra. Ah, não vou passar por baixo da escada, não, porque. Não. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. E no escuro, eu não vou no escuro, não, porque pode ter uma assombração. Se tiver assombração, vai sair em nome de Jesus. Então, assim, Deus ele nos reveste através do batismo de uma autoridade, na verdade, que não é nossa, mas está em nós. Esse é o grande mistério. Então, assim, às vezes as pessoas vai e usa aquilo ali como amuleto. Eu posso usar um exemplo. A pessoa bota no pescoço aquela cruz ali. Pastor, qual é o problema? Nenhum. Zero. Posso colocar um pendentezinho com a cruz, assim, tal, 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 dizer que eu sou cristão? Tem algum problema? Nenhum. Mas qual é o valor que aquilo ali teria? Será que aquilo ali me protege ou eu estou usando somente como objeto de beleza? Esse é o fator-chave. A mesma coisa da questão do que nós falamos da bebida, né? Não é o objeto em si, mas o que ela representa. É a simbologia. Qual é o valor? Aí eu vou colocar no meu bolso um trevo de 4 folhas, porque eu sei que quando aquele trevo de 4 folhas tem e pessoas aí, né? Estamos falando de modo geral, não é só de igreja, não. Coloca dentro de casa um Buda com dinheiro embaixo para ver se dá sorte. Ou as pessoas guardam a moeda de US$ 1 na carteira. Alguém já viu essa moeda na carteira? Isso é antigo, né? Colocava dentro da carteira uma moeda de US$ 1 para chamar dinheiro. O que dá dinheiro é trabalho. Tem outro jeito. Se não trabalhar, quem não trabalha não come. Então, assim, nós falamos sobre questão de superstição, né? Eu creio que o batismo, ele também nos liberta. Ele vem trazer uma luz à nossa vida na questão também da superstição. Magia, superstição. Devemos considerar muito cuidado as crenças, né? Deuteronômio fala sobre isso, né? É necessário evitar qualquer livro de magia, espiritismo, horóscopo, explicações. Você sabia que na cultura na Índia, né? Ela existe algumas culturas, não sei se é no hinduísmo, mas tem várias ramificações, que quando a criança nasce em um determinado mês do ano, ela é maldita. Olha que inferno. O sangue de Jesus tem poder. Por causa do quê? Por causa a luz do horóscopo. Ah, nasceu no mês tal. Vixe, o mês tal nasceu, foi mulher, foi, não. Aí sabe o que as mães fazem? Quando a criança acaba de nascer, elas quebram uma perna. Acaba de nascer, quebra o braço. Para quê? Para que a criança fique a vida toda sendo pendente, seja um mendigo. Por quê? Se nasceu naquela data, naquela lua, naquele período, naquele horóscopo, a criança é declarada maldita. Eu vejo que ignorância no inferno. O que é que o inferno faz com as pessoas? Quer dizer, a criança nasceu porque nasceu de uma maneira involuntária naquela data, porque ninguém pede para nascer nem data, nem de família, nada, né? Então, assim, eu creio que tudo é a vontade de Deus para a vida de cada pessoa. E por causa de uma cultura, os pais quebram a perna da pessoa, da criança. Isso aí você pode na internet, você achar tudo que eu estou te falando aqui, é documentado. Você pode procurar que você vai achar isso aí. Tranquilo. Entendeu? Estudei isso na universidade, nós fizemos faculdade isso aí na Itália, né? Teologia. E vários exemplos de professores falam isso aí. Falam sobre vários sobre isso aí. Por causa que da superstição. Então isso não tem valor nenhum para mim. Ah, hoje eu não vou sair hoje não, porque hoje o horóscopo falou que meu dia não vai ser bom. Não, quem serve a Deus não tem isso não. Pra gente que faz o dia. Quantas vezes fala assim, não, hoje não vai não, porque hoje vai chover, vai não sei o que e tal. Aí chega no outro dia, ó o sol.
Você está me entendendo? Então a nossa vida não é programada em base a isso, né? E também nós não somos programados em base a isso, não vamos ficar numa casa, só no mundo espiritual. Não. Nós somos pé no chão, somos realistas, somos coerentes. Mas nós cremos também na palavra de Deus. Vamos continuar aqui rapidamente. Alguém quer fazer alguma colocação? Aqui estamos já até passando para a conclusão desse percurso. Devemos considerar muito cuidado essas crenças, a palavra de Deus considera um pecado abominável. Magia, superstição, né? Então, sim, é fundamental que a gente possa entender que esse tipo de coisa, além de ser um abomínio a Deus, pode trazer espíritos malignos para a vida das pessoas que praticam isso. Eu não sei se vocês conhecem o negócio na mesa branca, que eles colocam um copo, e o copo gira. Alguém já ouviu falar esse negócio já, não? Alguém já ouviu Sim. falar disso? Sim, claro. Sim, sim. Pessoas. Agora a pergunta é: o copo gira ou o copo não gira? Eu nunca vi girar, não. Normalmente alguém sempre forçava. Júnior, e se eu te falar que o copo gira? Não, eu nunca vi, mas eu já ouvi falar relatos de pessoa que falou que começou a Gira, falar lá. gira sim, porque quando eu era criança, os meninos faziam essa besteira aí. Falavam, rapaz, faz. É, ó. Não sei. Eu assim ficava olhando, eu falei, será que vai dar alguma coisa? E o copo girava. Ali são o quê? São portais. Só que Deus é perfeito. O que acontece? Deus perdoa o nosso tempo da Ignorância. ignorância. Mas hoje chegou pra gente a luz, aí se a gente faz, já era, a gente arca com as consequências. Então, no tempo da ignorância, Deus deu muito livramento, né? Até participar das mesas dos demônios, ou seja, na Bahia tem uma festa chamada Festa de Cosme e Damião. Alguém já ouviu falar, não? Eu acho que. Não, não é. Eu ia falar que era o pão. Eles preparam caruru, né? É uma comida típica da Bahia, que eles botam a galinha, botam vatapá, botam tipo acarajé, botam pipoca. Eu, quando era criança, eu só andava nisso. Poxa, eu não perdia um. Só que eram alimentos oferecidos a demônios. Só que a gente não sabia nem quem era Cosme, eu não sabia nem quem era Damião. Cosme e Damião são dois demônios. Você sabe onde é que tá Cosme e Damião envolvido no meio das crianças? B1 e B2. Sabe aquele dois negócios, aqueles dois pupassos, aquelas duas Bananas de pijamas? bananas de pijama. Ali são dois. Ali são. Eu vou falar algo que é muito forte, entendeu? Ali são duas oferendas, ali são o Cosme e Damião. Ali são dois demônios que eles incubaram através daquelas duas bananas, para ter venda, na verdade. Entendeu? Na época minha, eu ia pros caruru, comia pipoca, chupava cana, dava nada. Por quê? Porque nosso coração era um coração puro, a gente não sabia o que era. Então, Deus perdoa o tempo da ignorância. Agora, hoje, eu tendo plena consciência, se entrar numa mesa dessa, eu já não vou mais. Tá entendendo? Porque aí que acontece? Eu vou estar automaticamente sendo consciente e entrando. Aí entra a culpa. Entra. Poxa, eu fiz esse ato aí, meu Deus, como é que faz? Deus me perdoe. Deus, por misericórdia e bondade, perdoa, pastor? Certamente, Deus não é homem, né? O nosso Deus é um Deus que perdoa, sim, quando nós se submetemos e obedecemos à palavra de Deus. Então, hoje nós fechamos isso tudo como é, a questão da consequência do batismo, né? E lemos sobre isso aqui também. Hoje é obedecer. Pastor, eu quero ter sucesso na minha vida, eu quero ter, na minha vida, servindo a Deus. E quando eu falo de sucesso, eu falo em todos os aspectos. Eu quero servir a Deus com integridade, eu quero poder ser fiel a Deus, eu não quero brincar de ser crente, eu não quero brincar de evangelho. Como é que eu faço? O que é que o pastor fala? Obedeça a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Só é enganado quem não lê Bíblia. Só é passado para trás quem não lê Bíblia. Então, assim, dificilmente você será enganado, você será burlado se você ler a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra fala assim, ó, escondi a tua palavra dentro de mim, lá no Salmo, para ele não pecar contra ti. Por quê? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Se você quer ter um caminho iluminado, você quer ter um caminho próspero em Deus, leia a palavra e obedeça a palavra de Deus. Certamente Deus ele nos abençoará. Em nome de Jesus. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos estar orando, concluindo hoje. E se Deus assim permitir, semana que vem, nós vamos estar fazendo a lição número 3, que fala sobre consequências do batismo na vida social. Essa aqui é sensacional. O que é que muda, pastor, com meus amigos? O que é que muda com a minha família? E se minha mulher não for crente? E se o marido não for crente? Como é que é a minha atitude? Como é que eu me comporto? Como é que eu vou viver dessa maneira?
né? No meu trabalho, as pessoas não servem a Deus. Então, assim, quais são as consequências do batismo na vida social? O que é que comporta quando eu passo pelo batismo, quando eu aceito a Jesus? Semana que vem, eu vou falar sobre isso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos concluir? Vamos fazer uma oração? Alguém quer falar alguma coisa para que nós possamos orar? Tenham liberdade. Marco, Clênio, André, Júnior. Então, vamos orar então. Tudo bem, não tenho pergunta. Então, Júnior, faz Obrigado. uma oração para a gente, Júnior, por gentileza, agradecendo. Se Deus assim permitir, semana que vem nós estaremos juntos de novo, em nome de Jesus. Por gentileza. Meu Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, louvado e abençoado seja teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais este dia, Pai, que nós podemos concluir a segunda lição desse curso de batismo que estamos aqui, meu Pai. Verdade, Deus. E que nós possamos estar aqui, Senhor, fazendo tudo aquilo que nos foi dito, meu Pai. Entendermos, Pai, a importância que foi o batismo, tanto na vida, Senhor, de Jesus Cristo, que ele começou o seu ministério após o batismo, meu Pai, como na vida de todos os outros, meu Pai, que vieram após ele. Então nós clamamos, Senhor, por mais sabedoria sobre as nossas vidas, meu Pai. Sabedoria em cima da luz do Teu Evangelho, meu Pai. Nós possamos estar aqui concluindo esse curso, meu Pai, durante as semanas que têm nos vindo, mas no mais pedimos as Tuas bênçãos sobre o dia de hoje, meu Pai. Abençoa cada irmão aqui presente, meu Deus, que eles possam concluir um bom domingo, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a Tua proteção, Senhor. Fique conosco, assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, querido. Deus abençoe. Uma semana cheia da bondade de Deus. E daqui a pouco nós estaremos juntos de novo. Em nome de Jesus. E um grande abraço, Marcos, Júnior, Clênio. Foi bênção estarmos juntos em família. Espero poder revê-los a breve. Amém?